Olá pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Caleb Salve, eu sou estrategista digital e eu atuo ali na região metropolitana, faço parte de alguns conselhos do Cindy Lojas Vale Germânico, também associação comercial, como parte do conselho da micro e pequena empresa. E algo que a gente tem notado, Jeder, existem muitos pontos aqui que são abordados em relação à inteligência artificial. E tem um ponto bem importante que às vezes a gente chega com os empresários e os empresários desejam uma inteligência artificial que vai salvar o negócio deles. Isso serve também para as comunidades, serve também para as entidades, para públicas, que acreditam que uma inteligência artificial que surge a todo momento, né, Jeder? A gente vê, hoje nós estamos conversando aqui, daqui a pouco pode estar surgindo uma nova inteligência artificial que promete mudar totalmente algum dos modelos de negócios que nós temos, né? Então, isso é um ponto muito importante. O que eu vejo aqui é que está sendo realizado realmente um movimento para que não haja essa dependência, correto? Sim. E nesse contexto, como que o empresário que está aqui hoje, o servidor, o administrador, a comunidade no geral, dentro dessa infinidade de soluções, eu acredito que todos nós já nos sentimos pegos nesse contexto, aonde que ferramenta eu vou utilizar, que ferramenta que eu vou implementar na empresa, que ferramenta eu vou implementar na gestão pública, que ferramenta utilizar, qual IA que eu vou utilizar. Como ter esse direcionamento? Isso é simples, como que a pessoa vai, no seu ecossistema, na sua empresa, no seu negócio, como que ele pode ter clareza, que caminho seguir dentro de circunstâncias destas? Acho que o primeiro ponto, e o que está sendo realizado hoje aqui, é que nós estamos vendo uma estratégia sendo pensada a várias mãos. Acho que esse é um ponto primordial. E o segundo ponto, e a gente traz isso do marketing também, é sentir qual que é a dor latente de cada região, de cada aspecto que nós temos hoje como comunidade, como sociedade, dentro... vamos olhar todo o litoral. Quais são as dores latentes que surgem, né? E no marketing a gente fala muito da questão de um termo bem interessante que é o spin selling. Qual que é a situação, qual que é o problema, qual que é a implicação desse problema e a necessidade de solução. E aí a gente consegue chegar em alguns eixos prioritários, né? E aí quais são os eixos prioritários hoje que a gente precisa trabalhar e desenvolver aqui no litoral para que a gente possa chegar a esse litoral de futuro, né? Porque o futuro ele ainda é utópico, mas a partir de ações que são realizadas olhando o que o público vê ou sente, que é uma dor latente, que aparece a todo momento, e o público vê, por exemplo, no trânsito, vê no abastecimento da água, no recolhimento do lixo, mas, por outro lado, os que os dados revelam. Então, nós tivemos palestrantes anteriores aqui, inclusive o vice-governador, que nos trouxe um apontamento baseado em dados. E isso é muito relevante para nós, pessoal que trabalha com negócios e que querem trazer aqui para o litoral realmente esse futuro condizente com o que a gente precisa, né? Uma das dores latentes, Caleb, que a gente vê em toda a região, principalmente na época de verão, essa sazonalidade, é a questão de trânsito. Então, assim, que soluções hoje a gente pode ter como referência, ou a gente pode olhar de bons exemplos que utilizaram de tecnologia, que utilizaram de ciência de dados para melhorar a questão de trânsito hoje, que também é uma dor latente aqui na nossa região? Eu acho que aqui um ponto que a gente traz é que existem soluções por todo mundo. Eu trouxe alguns pontos aqui, não só em trânsito, em outros que a gente vai estar conversando, e que revelam algo que o público já sabe. O que o público já sabe antes de fazer um mapeamento dinâmico do trânsito com inteligência artificial? Já sabe isso aqui, ó. Pressão turística é um indicador de chave para congestionamentos. A gente sabe que alta temporada, o que acontece? O público vem. E é muito claro o que está acontecendo. Na França,
nessa cidade aqui, Le Gras du Roi, foi implementado quase que um Waze municipal. É um Waze turbinado municipal. O que se trabalhou dentro desse Waze turbinado municipal? Os dados oficiais, que é o que a gente viu agora. Quantos aqui viram os dados que o vice-governador trouxe e que não estavam claros em relação ao contexto atual que nós estamos vivendo, de melhoria, de queda, né? Então, os dados oficiais, quando inseridos dentro da inteligência artificial, conectados com sensores de automóveis passando, a questão dos usuários colocando as informações. O Waze hoje, ele nada mais é do que uma inteligência em que os usuários inserem informações, deu input de informações ali de que carro parado, buraco na via. E aí todo mundo já teve esse momento que foi lá e curtiu e melhorou ainda mais para que os próximos usuários viessem e entendessem, não, realmente está acontecendo isso aqui, tem trânsito parado, enfim. Então, é muito importante a participação da comunidade nesse processo. Mas aí a IA preditiva baseada em dados históricos. A gente sabe aqui que a BR-101, a Freeway, todos os acessos são prejudicados. Existe um fluxo gigante de automóveis, de público nesses ambientes. Então, é essencial que se haja o quê? Essa conexão, que eu falei lá anteriormente, um trabalho a várias mãos para que isso realmente se concretize, né? E a gente vê um exemplo claro aqui. Por trás de tudo isso existe toda uma tecnologia, todo um aparato, porém o aplicativo é simples. Através de um navegador, consegue se atualizar isso e os usuários também inserirem essas informações. Né? Sim. Eu quero te provocar em algo que as nossas cidades aqui do Litoral Norte têm essa peculiaridade também. Capão da Canoa, em especial, um exemplo que nós temos na temporada uma ocupação muito densa numa pequena extensão de faixa de areia. Então, a galera concentra num eixo não tão extenso, né? A galera parece que todo mundo quer aquele ponto, então a gente tem aquele fluxo, aquela demanda de praia acaba sendo estressada. O que nós temos hoje de referência, não sei se tu traz algo para a gente nesse quesito, usando inteligência, né? Usando previsão de dados, como falaste. O que você pode trazer para nós com relação a isso? Eu acho que aqui tenho certeza que aqui nós temos vários empresários aqui e que esse litoral do futuro, ele é economicamente muito profícuo. Quando tu começa a entender o perfil de clientes ideais dentro do nosso negócio que a gente quer atingir, tu começa a personalizar a tua comunicação, começa a personalizar as tuas estratégias. E uma coisa bem legal que foi trabalhado, e aqui a gente traz em alguns locais aqui, eu vou trazer primeiramente aqui um caso lá em Dubai, é o mapeamento através de mapa de calor, que a gente chama, mas também com dados empíricos. Cada um aqui tem a sua tribo. Né? Nós temos a tribo lá do pessoal que joga o beach tênis, nós temos a tribo do pessoal que vai lá só para tomar um chimarrão na beira da praia, tem um pessoal com várias atividades. Quando a gente começa a entender que existem locais menos densos, né, de ocupação, e a gente começa a entender o que no mundo se faz em relação a como dividir essa litoral, né, essa praia em ilhas, vamos chamar assim, né, ilhas, zonas ou ilhas temáticas, a gente começa a ver oportunidades. Queria trazer um caso aqui bem interessante. Quantos já viram falar desse sistema aqui de árvores que tem lá em Dubai? Esse sistema de árvores foi justamente criado para levar a população para zonas que não estavam com densidade de banhistas. Então, isso acabou potencializando aquela região ali e criando toda a questão de comércio ao redor. Então, por exemplo, dentro dessas palmeiras, essas gigantes árvores aqui, tem Wi-Fi gratuito, postos de carregamento, portas de carregamento, telas de informação digital,
Tudo isso movido à energia solar. Mas não só isso. Existem locais das praias que são destinados ou exclusivamente a mulheres, ou tem natação, a parte noturna, né, praias noturnas ali com beach clubs também. Também nós temos áreas de recreação infantil, tudo segmentado. Então veja que oportunidade para entidades, né, privadas estarem atuando nesse sentido. Eu acho, Jeder, que tem um ponto muito importante aqui. Às vezes a gente se limita a pensar de uma forma em que, olha, sempre foi feito desse jeito, não dá para mudar. Quando a gente abre a nossa mente para uma nova perspectiva e começa... Nós temos dentro do nosso cérebro um sistema que a gente chama de SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. E quando a gente ativa e a gente começa a ver oportunidades onde a gente não via antes. Um exemplo eu casei recentemente, ano passado, e quando eu estava indo ao shopping, eu via tudo isso com o olhar de uma pessoa que vai casar. Agora, uma pessoa que vai ter filhos, ela vai no mesmo shopping com a visão de, poxa, eu vou ter filhos. A pessoa que tem N necessidades, ela vai olhar a orla de uma maneira diferente. Eu quero empreender, como eu posso achar novos públicos e trazer esse público para a orla onde nós não temos circulação de pessoas, né? Então, é muito interessante quando tu começa a olhar o público que tu quer atingir. Falando em empreender, Caleb, quando a gente olha para o cenário de negócios, principalmente nas épocas sazonais, o nosso comércio, a gente tem muito empreendedor aquele que, de fato, ele acaba operando somente no verão. Então, assim, que soluções em tecnologia, que soluções bem pensadas e com estratégias a gente consegue ver e consegue trazer para a realidade nossa do litoral norte, para que o pessoal possa mitigar esta situação. Então, fora de temporada, por exemplo, em época de ano inteiro, época que estamos agora, por exemplo, de inverno, como enfrentar essa questão da sazonalidade? Tem um ponto, Jeder, que o que eu vejo no litoral? Nós enfrentamos sazonalidades, ou a sazonalidade, de uma maneira que a gente acha que é o fim do mundo, né? Porque, vou parar tudo no inverno agora e vou voltar no verão. Isso é uma realidade dos empresários, dos pequenos empresários. Na região metropolitana, o que a gente está vendo? Muita placa de aluga-se. Só que essas placas de aluga-se, gente, não são aluga-se só no período do inverno. É direto. Por quê? Muitos lojistas, e como fazendo parte do Sindilojas lá do Conselho, a gente tem visto isso. Os lojistas estão perdendo para o mercado digital, o e-commerce, com fornecedores que fornecem para ele, se tornando também lojistas no digital. E nós temos uma oportunidade aqui, e aí eu até trouxe, um caso de Barcelona, por exemplo. Como que eles conseguiram enfrentar essa sazonalidade? Através de gestão do estoque conectado com marketplaces. Claro que a gente sabe que existiria toda uma questão aqui de a logística dos correios. Será que a saída dos correios, como que vai ser toda essa questão? Envolve trânsito, envolve uma série de pontos aqui. Mas o que é interessante é que existem editais criados pelos órgãos públicos para a entidade privada, em que eles potencializam. Olha só, gente, nós temos este problema aqui. Os nossos, em baixa temporada, os nossos comerciantes estão à mercê, não tem desenvolvimento econômico, então o que eles criam nesse processo? Não tem saída para os seus estoques, então o que eles criaram? Editais. E nesses editais eles conseguem fazer toda essa conexão de desenvolver junto aos pequenos comerciantes soluções que conectem ele, seja vender para novos clientes ou também vender mais para os atuais clientes, né? Então, poxa, você me visitou aqui em determinado período turístico, eu estou disponível aqui, posso te entregar em casa, através da nossa solução do Marketplace. Ou quando o turista chega na loja, ele compra, ele já recebe já
uma informação de que, olha, a gente pode te atender em outro momento, na sua casa, onde você estiver. Né? Então, essas soluções em relação ao comércio eletrônico precisam estar conectadas. Mas, como a gente falou, é um conjunto de ações que passam pela entidade privada e pelos órgãos públicos também. Show. A gente vê, Caleb, algumas regiões, alguns exemplos também aqui no nosso Brasil, e a gente hoje tem empresários aqui da nossa comunidade, aqui da região, também pensando nisso e já utilizando estratégias, e não só, mas desenvolvendo produtos, inclusive imobiliários, aqui na nossa região, justamente pensados, né, para mitigar isso e para fomentar também aquele público, seja na locação, seja no short stay. Eu acredito que tu tenha alguma referência para nos trazer também com relação a isso. Exato. O vice-governador falou aqui, o Duane também, e agradeço, Duane, pelo convite. Falou muito de Santa Catarina aqui, né? Que a gente precisa entender o que está acontecendo em Santa Catarina. Inverno, hoje a gente já pode dizer que não tem um impacto tão grande em Florianópolis como antigamente, principalmente para a área de hospitalidade, né? O que Florianópolis conseguiu trabalhar? O turismo de eventos. Então, hoje, se você pegar os sistemas de informação de quais são os eventos que tem em Santa Catarina, que tem em Florianópolis, você vai ver uma enorme quantidade de eventos durante o inverno. E isso mostra essa veia empreendedora, né? Então, eu até provoco aqui os empresários que estão aqui. Quais são os eventos que podem ser criados dentro do seu segmento? É da construção civil? É da área do comércio? É da área das artes? É da área do próprio turismo? Que podem potencializar a essa região toda do litoral aqui nos momentos de inverno. Então, certeza que isso pode potencializar de uma maneira enorme, tá? A parte de turismo e evento. A gente selecionou alguns aqui, né? E a gente sabe que vão falar mais sobre algumas necessidades aqui do litoral nos próximos, durante o dia. Sim. Aqui. Tu falaste que ia trazer alguma coisa sobre uma tendência usando tecnologia, e eu pensei também muito na nossa região, que a gente tem, como falei inicialmente, né? Por muitos anos, a gente tem o turista nosso, o nosso gaúcho, que vem de todas as regiões do estado, ele vem e concentra os olhos somente de frente para o mar. Mas a gente tem uma beleza natural aqui, inclusive com outros municípios aqui vizinhos, que é uma beleza natural fantástica, turismo rural, cascatas, trilhas, uma beleza fantástica que são as nossas lagoas e toda essa nossa costa doce que liga praticamente, continuamente ao nosso litoral aqui. Então, o que você tem de exemplo para trazer para a gente com relação a isso? Tem uma provocação bem interessante aqui. Quantos ouviram agora no último mês falar sobre um aplicativo que você corre a cidade, você conquista espaços da cidade, você ganha pontuação e conquista aquela cidade? Quantos de vocês ouviram já falar sobre esse aplicativo? Poucos. Poucos. É muito interessante porque essa provocação que eu trago aqui é um aplicativo que talvez na granularidade ali ele não vai fazer a diferença no contexto todo. Mas o que é interessante? É um aplicativo que você corre toda a cidade, então os corredores eles vêm, se encontram em determinado local, e aí existem aquelas atividades que são programadas, existem aquelas atividades que não são programadas, então do nada o cara chega numa região e já começa a correr para conquistar o território, né? Mas existe um potencial ainda, olhando a questão de hospedagem, a questão de turismo, a cada momento surgem novas possibilidades. A questão é que a gente tem que ativar o nosso SARA e entender o que é que está surgindo de inteligência artificial, o que está surgindo de ferramentas e aplicativos que eu posso trazer para a minha região. E às vezes a gente espera muito do poder público, quando na realidade é um movimento como é esse que está sendo feito hoje aqui,
que pode mudar completamente o viés da economia daquela cidade, daquela região. Então, eu acho que, quando a gente fala a várias mãos, cabe nós aqui, a gente veio de uma série de palestras e momentos aqui com o poder público, né? Cabe nós, como empresários, entender e ativar o nosso SARA para essas novidades que surgem, através da inteligência artificial também. Hoje existem inteligências artificiais como o Perplexity que te dá notícias em tempo real, né? Tu consegue ter visão. O que nós, empresários, estamos fazendo para, dentro do nosso contexto, daquilo que a gente sabe fazer de melhor, buscar soluções para a nossa região, para o litoral. Porque se a gente quer esse litoral do futuro aqui, tem que começar por nós também. Então, Jader, eu acho que é mais ou menos nessa linha aqui de provocação que a gente precisa trazer. E não para aqui, é um movimento que precisa continuar. Boa, boa. A gente tem muito mais, Caleb. A gente vai ter em palestra seguinte, pessoal. A gente vai falar sobre segurança, a gente vai falar sobre o futuro do lixo aqui do litoral. Vamos ter pessoal falando sobre o saneamento. Então, a gente não vai entrar em todos esses assuntos, porque vocês vão ter pautas aqui definidas com relação a isso. Mas a gente acredita muito nisso, que é esse movimento, e a gente só consegue isso fazendo com a colaboração de todos vocês. Então, a gente agradeço, Caleb, a tua presença, obrigado por vir aqui, agradecemos esse tempo. Eu acredito que o próximo que vem aqui é um baita case de sucesso, um cara fantástico, que está com um exemplo de movimento na capital e já chegou aqui no litoral. Então, uma baita referência para nós, que conecta tudo isso também. Então, passamos para o próximo, Godoy. Muito obrigado pelo tempo, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.